Vamos então à segunda parte da obra didática de Guerra Peixe, que compõe-se das lúdicas, em número de 10, e Peixinhos da Guiné, que não sabemos se era propriamente uma obra com finalidade didática, mas, pelas suas características, ela se apresenta, né, como uma delas, né, como uma obra desse formato. Aqui, Lúdicas número 1, a Fantasieta. É uma obra, como o título diz, não é? Com muitas liberdades, não é? Mas temos algumas coisas interessantes, algumas citações de alguns ritmos que já vimos nas breves. Não é? A forma, o formato dessas peças ele já é um pouco mais expandido e ele destina-se também a intérpretes mais de um nível maior, né? Já são intérpretes que estão trabalhando, por exemplo, os últimos estudos de Carcasse, a segunda parte, os estudos 11 a 20 de Léo Brauer, os microestudos de Carlevaro, não é? Esse é mais ou menos né, as obras de referência, vamos dizer assim. Não é? Então, Fantasieta. Não é? Temos aqui também aquela coisa de determinados ritmos que são muito característicos da música do Guerra Peixe, né? E em movimento contrário, né? Ele explora muito isso, né? Depois, e com variantes. Então vê que são fragmentos melódicos muito simples, né? E ele coloca em cima desses fragmentos roupagens muito atraentes e engenhosas. Aqui temos uma grande liberdade, uma certa liberdade, né? Nunca é muito grande em Guerra Peixe, mas ele diz sem rigores, sem rigor, e depois com rigor, né? A rigor e de tempo, não é? Não arpejar os acordes, né? Então, esse controle total, né, que ele faz dos parâmetros persiste aqui nas lúdicas, né? E as sessões são maiores, né? São peças, são ABAs, vamos dizer assim, tem muito ABA nessas lúdicas, mas já em vez de 4, né, ou 8, não mais do que 8 compassos, ou 3 compassos, de 3 em 3 compassos, que a gente viu nas breves, né? Aqui as sessões são maiores, né? Sem rigor de ritmo. Depois, escuro. Agora, com rigor de ritmo. Depois ele faz uma retomada da série inicial e depois introduz um novo motivo. É interessante a gente notar que temos em curta e alarga novamente.
novamente o ritmo. E agora a roupagem, né? Uma espécie de uma coda, você vê que é uma obra bem livre como forma, né? Mas esse ritmo sempre presente. Depois. E um crescendo de piano para fortíssimo e depois um decrescendo, que é bem interessante. Resolução. Que a gente faz sobre a ressonância do baixo. Apaga, é muito interessante. Temos aqui, ó, a pausa do baixo e depois a retomada do baixo mais forte e piano. E um intervalo de quarta polarizando para o modo de Lá, um acorde de Lá menor com sexta. Muito interessante. Dança Negra, também uma forma BA, uma primeira parte bem rítmica, um tema assim até bem percussivo, né? E a segunda parte com uma melodia bem lírica, com pequenos comentários sobre os ritmos da primeira parte, expostos da primeira parte. É um baixo, vamos dizer, obstinado, né? Que vai se adensando, vai crescendo, né, com entremeados de acordes, né, que também ajudam na dinâmica. A dinâmica começa em piano e é um grande crescendo até o final da primeira parte, né? E ela tem um sentido ritualístico, não é? Muito, muito, muito forte. Agora o B. O comentário, como eu havia mencionado, que é a célula, né? Do motivo inicial. Repetição em piano de todo o trecho, né? Tem o crescendo, né? Diminuindo, pequeno diminuindo, casa 2, e aí retorna a primeira parte integralmente com uma coda bem ruidosa. Né, em um ataque seco, arpejado seco e curto. Não é? Aqui, Lúdicas número 2, denominada Dança Negra, claro, uma música que tem que é baseada num ritmo africano. Não é? Vamos à terceira, órgão. Órgão acompanhado. Bom,
Órgão é uma forma medieval de canto gregoriano, construído com paralelismos de quartas e quintas, de intervalos de quartas e quintas. Não é? Acompanhado é um termo que não se aplica a um órgão, né? Porque é uma música relacionada a uma música sacra medieval, lá do século IX, VIII, IX, né? Os princípios da polifonia, né? Tendo o canto gregoriano como base. Mas aqui o Guerra Peixe inventa um acompanhamento, que é em cordas soltas, que varia entre 3x4, 2x4 e 4x4. 3x4, 4x4, e em alguns trechos em 2x4. Então esse seria a célula de acompanhamento, que que forma um grande pedal de intervalo de quarta, né, durante toda a peça. Né? E aí ele coloca o canto gregoriano, né, em 2/8 com uma quarta. Né? O canto gregoriano não é um canto gregoriano, vamos dizer assim, uma simulação de um canto gregoriano. Né? Mas aí ele vai alternando o modo. E é muito interessante, ele faz isso. Eu havia comentado nas breves número 1, ou então quando estava falando sobre o violonista Nélio Rodrigues, né, que apresentou a Guerra Peixe, obras importantes, né, do repertório violonístico para incentivá-lo a escrever mais para o violão, não é? E Nélio mostrou para ele o Noturnal do Britten, que ele ficou muito, muito impressionado com a obra. Né? E uma das variações do Noturnal de Britten inicia-se dessa maneira. Então, a melodia em 2/8, né? Um paralelismo de 2/8. Né? E ele faz a mesma coisa aqui. Não sei se essa é a ideia que ele pegou ouvindo o Noturnal do Britten, mas é uma possibilidade. Então, também tem um certo aspecto ritualístico essa obra, né? Vai num ponto culminante, vai sempre crescendo, né, com um ponto culminante que se inicia com um glissando em trítono. Muito engenhoso, muito difícil de interpretar, porque é um grande crescendo e
um diminuendo um pouco menos extenso que o crescendo. Um grande crescendo e um diminuendo menor. Não é? É interessante que nós podemos utilizar aqui a ressonância, né? Ressonância do instrumento e do acompanhamento, né? Para fazer esse decrescendo. Né? Há uma certa polarização em cima de Sol, da nota e do modo de Sol. O berimbau, quarta das lúdicas número 4. Curioso que ele usa a expressão no plural, como o Villa-Lobos usava nas baquianas brasileiras. O Guerra-Peixe se utiliza nas breves, mas as breves são 6, né? Mas ele usa no plural. E nas lúdicas também usa no plural. Lúdicas número 1, número 2, número 3, número 4. Ele tinha certos entreveros com Villa-Lobos, né? Por achar que o Villa-Lobos, talvez pela famosa frase "eu sou o folclore", né? Mas Guerra-Peixe questionava realmente se Villa-Lobos foi fazer pesquisas de campo intensas, tanto quanto as que ele fez, não é? Tanto em Pernambuco, não é? Quanto em São Paulo. Em 1953, Guerra-Peixe mudou-se para São Paulo, onde trabalhou muito com música de cinema e também com um intenso contato com o professor e folclorista Rossini Tavares de Lima, né? Com quem ele conviveu muito intensamente e fez muitos trabalhos de campo em cidades do interior de São Paulo e no litoral, né? O berimbau, que é o subtítulo da Lúdicas número 4. Na partitura há uma nota que diz o seguinte: nas ligaduras pontilhadas, né, ele faz entre esse Fá sustenido e o Mi, temos uma ligadura pontilhada, né? Nas ligaduras pontilhadas, proceder da seguinte maneira para ser obtido o efeito que sugira o toque do berimbau. Então, primeira coisa, tocar um pouco mais forte a nota que é presa com o dedo, fazendo um vibrato não exagerado na direção paralela aos trastos, ou seja, fazendo um vibrato paralelo, não exagerado, né? Ao puxar a corda solta, que vem a ser sempre a sexta corda nesse caso, fazer o possível para manter a intensidade da nota anterior. Então aqui temos o berimbau. Também uma peça em forma BA, muito semelhante à segunda lúdica, né? Que tem na sua segunda parte uma melodia lírica, uma melodia cantada. Então vejam que é sempre muito interessante notar que o Guerra-Peixe segue esse sentido clássico, né, da construção de música através do contraste, não é? Que é muito comum na forma sonata ou na disposição de movimentos de suíte, né? Como ele fazia, como ele fez, né? Como a gente já ouviu nas breves, né? Na sequência das breves. Então vamos lá. O berimbau, um trecho do berimbau da primeira parte, né?
pegar os acordes do acompanhamento mais nessa região, né? Porque o berimbau talvez tenha um som um tanto metálico, né? Procurei manter um timbre mais próximo do metálico, mas só que o acompanhamento ele pede dolce il acompanhamento. Então há um jogo de mão direita bem interessante que a gente pode trabalhar, não é? Sair. Depois segue a segunda parte, uma melodia bem lírica, com comentários da primeira parte, como na dança negra. Há uma segunda parte e uma ponte, né? Voltando à primeira sessão, né? E uma coda em pianíssimo, né? Que chega no pianíssimo, mas que encerra incisivamente em forte, só com as duas notas do berimbau, esse intervalo de segunda maior, né? Que vem a ser algo como a coda, né? A número 5 é uma modinha, né? Na mesma linha da Imperial, nas breves, né? Aqui nós temos na número 5 é um pouco diferente, né? Com harmonias que lembram muito bossa nova. Então, uma sessão, uma melodia cromática, um ostinato, depois entra uma melodia na primeira corda, como se fosse uma sessão B, né? O A, um B, e um ponto culminante forte e depois o retorno à seção A. Né? Então temos. E o retorno na seção A. E ele encerra com uma coda até o pianíssimo, né? Até nada praticamente, né? Mas que pode ser também um harmônico aqui, na quinta corda, que projeta mais, só que é difícil de tocar pianíssimo. É apenas uma sugestão.
A número 6, ponteado com ligaduras. Né? É uma obra que tem duas partes. Né? Guerra Peixe sempre se referia a ponteado e não a ponteio, como Camargo Guarnieri, em seus 50 ponteios para piano, e os vários outros que ele escreveu, né, e para outras formações, inclusive um para violão, né, que é uma obra de 1944, 2 anos antes da primeira composição de Guerra Peixe, a suíte. Né, são marcos da história do repertório brasileiro do violão, né, pós-Villa-Lobos. Pós-Villa-Lobos em relação aos estudos, vamos dizer assim. Né? Depois Villa-Lobos viria a escrever os prelúdios e o concerto para violão e orquestra. Bom, As Lúdicas número 6 é uma obra, vamos dizer, muito estranha em relação à maneira de execução do violão. Né? Ele coloca aqui uma espécie de uma marcha, quase à la Márcia, né? No andamento rápido, e é um ponteado de ligados, né, de notas presas com cordas soltas, que é muito característico desta... Não é? Modo mixolídio e tudo mais, não é? Modo lídio, né? São os modos nordestinos, vamos dizer assim, que aparecem na música nordestina que Guerra Peixe tanto explorou. Né? E isso está bem presente aqui. Ela é toda feita sobre essa técnica de um ligado descendente com corda solta. Não é? Ele escreve uma nota na partitura muito interessante. Né? Ele escreve: o executante não deve se preocupar em certos momentos nas ligaduras pontilhadas, que é como ele escreve a ligadura, né? Entre as duas notas há uma ligadura pontilhada. O executante não deve se preocupar em certos momentos nas ligaduras pontilhadas, soar uma corda solta mais aguda que a indicada ou que as indicadas, né? Porque ele faz com duas cordas também, né? Puxando, e às vezes com 3. Não é? O essencial é que a ideia seja posta em relevo. Não é? Então, quando a gente está tocando com um dedo só, com duas notas não há problema, porque a gente tem possibilidade de apagar aqui com esse dedo, né? Deixa eu ver aqui, né? Para que a nota não soe, né? Mas aí ele começa com duas cordas. Né? Fazer com o dedo 3 e 4, aqui, mão direita, né? Nunca é muito claro, mas sempre... Né? Em quartas, depois em terças. Em terças, quando eu tenho um dedo em cada trasto, não é problema. Agora, quando eu tenho 2 dedos na mesma casa, é um pouco mais difícil. Né? A sugestão seria tocar com um dedo. Né? Aqui na terceira e segunda corda não há possibilidade de fazer com o dedo, porque cada dedo está numa casa. Você toca esse intervalo de quarta e liga com 3 cordas soltas. A primeira ficaria soando, mas eu posso simular o apagamento. Né? Então, é algo bem selvagem, bem primitivo, bem... Não é? Meio da seca nordestina. Bandas de pífaro, com zabumba, não é?
Guerra Peixe não estava nada preocupado em fazer uma sonoridade colocada, né? Assim, nada, né? Explorar realmente primitivismo, né? Uma coisa muito da dureza, né? Dureza, né? Que a gente vê muitas vezes nessa música forte do Nordeste, né? Aí eles chegam até um ponto culminante aqui, que é uma coisa... E aí entra numa sessão... que vai fazendo um decrescendo até o final, até chegar... pianíssimo. E procurando a pureza sonora no final, né, nesse decrescendo. Infelizmente ele não colocou aqui perfeitamente. Ligar a corda. Então é interessante que, como ele falou, o essencial é que a ideia seja posta em relevo. Eu espero ter transmitido. Aí nós vamos para a sétima música. Com a tradicional afinação sexta em Ré. Ela tem o título de diálogo, não é? Então, eles põem aquele motivo rítmico que é muito, que já apareceu muitas vezes, né, na obra de Guerra Peixe, né? Ou então aqui temos, né, um diálogo de uma voz aguda com o baixo grave, né? A voz aguda em modos de Mi, né? Variáveis, né? E a voz grave no modo de Ré. Então, a melodia, ele faz essa introdução que eu acabei de tocar e depois entra a melodia, que vai ser dialogada. Aí a resposta do baixo, né? O diálogo com o baixo. Aí com outro acompanhamento, um outro formato. Aí uma parte B, de uma outra melodia, ou uma outra melodia já com modo alterado. Sempre vão crescendo e diminuindo, apesar de não estar escrito, mas está realmente implícito, né, na peça. É interessante notar aqui que aqui eu usei, como ele pede tanto para fazer com anular, indicador e médio, quanto com médio, né? Com polegar indicador, alternando médio com polegar indicador. No andamento que o Guerra Peixe pede, é muito difícil de tocar, é muito complicado de tocar, né? Mas uma possibilidade é fazer polegar em duas cordas, né? O que de maneira que facilita bastante, né? Resolve o problema, e também uma digitação de mão direita mais afeita a essa atmosfera que o Guerra Peixe sugere, né?
E agora ele junta as duas vozes. Um grande ritenuto em acorde arpejado e depois uma seção B em rasqueado. Curioso que o rasqueado ele pede sulla tastiera, ou seja, aqui. Né? Vê que na mão esquerda aquela ideia do paralelismo alternando com as cordas soltas. Né? A ideia lá do órgão, não é? Da terceira ludicas. Nessa seção B ele escreve repetitione ad libitum, né? Ou seja, repete se você quiser, com diminuindo e crescendo também ad libitum. Né? Então ele deixa o intérprete livre, né, para escolher, para escolha. Depois da seção B há um retorno a toda a seção A e uma coda que também põe as duas vozes juntas, né? Então, também lá como nas sétimas, nas breves, uma certa simulação de um cluster, né, final, né? Como dizia como falamos nas breves, no comentário do professor Alimonda, criam-se tensões nos finais. Né? Bom. Agora temos uma especial que é as diferenças brasileiras. Diferenças é uma forma de variação, né, denominada pelos compositores espanhóis do século XVI, tanto para a música sacra quanto para a música profana. Aqui, novamente, a presença do Nélio Rodrigues, né, mostrando ao Guerra Peixe esta maravilhosa música dos violinistas espanhóis do século XVI, Luis Milán, Luis de Narváez, Alonso Mudarra. E, possivelmente, o Nélio mostrou ao Guerra Peixe algumas das principais obras desses compositores. Posso imaginar as diferenças sobre Guarda-me las Vacas, que eram muito populares entre os violonistas, né, nos anos 70 e nos anos 80. Depois vem a primeira diferença. Depois a segunda. Terceira, né? Era um tema muito pequeno, muito curto, não é? E as variações iam seguindo. Né? Aqui temos 7 diferenças sobre Guarda-me las Vacas. Também outro tema, eram temas populares, alguns relacionados a romances ibéricos, romances, né, de guerra, de mouros e cristãos, não é? E outros mouros e cristãos, e outros baseados em temas sacros, como o Gloriosa Domina. É? E aqui nós temos um exemplo interessante, que é o Conde Claros. Né? Primeira diferença, já começou, né? Um tema bem curto e já começa outra, a segunda diferença, assim por diante. Né? Temos aí 6 compassos, né? 3 compassos em 2x4.
compostos em 2/4, mais ou menos isso. E aí começa as diferenças. Próximo. E assim vai. Né? Garra-Peixe pegou essa ideia, né, e fez as diferenças brasileiras, em que ele utiliza um tema de 5 compassos, né, muito simples. Primeira diferença. Segunda. Transposto. Muito engenhoso, é uma das peças mais bem amarradas que eu já vi, não é? Não só do Guerra-Peixe, mas em geral, né? Então começa, faz 2 variações assim, depois faz 2 variações, depois faz alterando, né, o modo, né, até chegar na 7ª variação, que é uma variação nordestina. Muito engenhoso. Depois vem uma bem lírica. E para terminar, deliciosa obra, muito boa de tocar, né? Tudo debaixo do dedo, uma maravilha. Né? Agora uma encrenquinha aqui, as notas repetidas. Né? Lúdicas número 10, número 9. Né? Ele faz uma introdução que também serve para a conclusão, né? Introdução, e depois o trecho das notas repetidas, que é basicamente um baixo. Né? Sobre esse baixo ele faz uma variação em notas pontuadas. E já vai alterando o modo. Depois duas notas, né? Depois 3 notas. Né? A figura de acompanhamento são notas repetidas em corda solta, né? O que gera uma espécie de politonalismo, né? Polimodalismo, vamos dizer assim. Né? Então, a introdução. Um forte e um diminuindo até pianíssimo, pianicíssimo. E depois
Uma retomada, tema original. Ele faz uma retomada de mesoforte, faz um diminuindo e logo um final, um crescendo, que é a mesma dinâmica do início e depois o decrescendo, que a gente vai seguindo, vai fazendo conforme as cordas soltas vão diminuindo. É muito, muito engenhoso, né? E aqui um acorde sempre acordes perfeitos, né? Paralelos, não é? Em segunda inversão. E a corda solta. Num segundo plano. E a lúdica número 10, a final, que ele denomina de urbana. Aqui ele dá uma liberdade para o intérprete escolher o andamento que ele quer. Ele escreve allegretto moderato. Quer dizer, não seria um presto, também não é um presto, não vai para, e nem para um vivace, mas fica em torno de allegretto moderato e até mesmo um allegro. Não é? Mínimo, ele coloca o mínimo de semínima 76. Não é? Nós temos aqui também uma espécie de uma toccata. Não é? Tem uma forma curiosa, A, B, depois C, e repete A, B e C. E depois uma coda. Então, é um tema. Só que com acompanhamento rítmico entremeado de cordas soltas. Então temos uma pequena introdução em 2 compassos, notas repetidas. Uma seção B. Esse trecho é uma espécie de ponte, né, entre a seção A e a seção B, né, que ele usa a mesma coisa agora para entrar na seção C. Né? Grande diminuindo, aumentando. E agora? A selvageria da música urbana, não da música folclórica que a gente viu até agora. Agora, selvageria da música urbana, né? Os Jorge Benjors da vida, né? Bem...
pega esse trecho subitamente e... forte, mezzo forte, piano. E legato, piano. Uma quebra total do clima, né, do Jorge Benjor. Aí ele faz a retomada, ele repete todo, faz A, B, C e depois, e uma coda. Para o anticlímax, né? Crescendo até o forte, mais forte. E harmônicos e piano. Que pode ser feito com polegar sem unha também. É um jeito diferente. Pode ser feito também da forma tradicional que a gente viu lá nas breves, nos harmônicos naturais, né? E um acorde brutal aqui, fortíssimo, depois do harmônico, né? Então, a criação de tensões, de expectativas, de quebras, né? Quebras de sequências, de crescendos e de ritmos, não é? Enfim, o Guerra Peixe cria aqui uma verdadeira, vamos dizer assim, verdadeiros quebras de clímax nessa Lúdicas número 10. Né? E Peixinhos da Guiné, uma interessante obra, inclusive ela nem está editada ainda, é uma pena, porque é uma peça muito interessante para aplicação, né, na didática do violão. Peixinhos da Guiné é um tema recolhido por Guilherme Santos Neves, em Cachoeiro do Itapemirim. E tem um verso que diz: eram 4 peixinhos, todos 4 da Guiné. Gostavam da folia e dançavam o siricoté. Então aqui deve ter o siricoté, né? Tem a parte do cantador e tem a parte da dança ou do improviso da viola, né? Essas roupagens de música folclórica, né? De melodias e ritmos folclóricos, né? com harmonias, né? Muito especiais, muito instigantes, né? É uma técnica que foi muito explorada por Bela Bartók, né? E Guerra Peixe com certeza estudou o microcosmos do Bela Bartók em profundidade. Tanto é que existe até uma transcrição para 2 violões de uma seleção de obras do microcosmos do compositor húngaro, não é? Então a melodia folclórica, né, se colocava uma roupagem de acompanhamentos e de harmonias. No Peixinhos da Guiné nós temos alguns trechos que são bem característicos, né? Nós temos um primeiro trecho bem rítmico, né? Dois trechos bem rítmicos. O primeiro me dá a impressão de uma espécie de uma introdução. O segundo, imagino que seja o siricoté, a dança, né? E depois a cantoria, né? Em terças paralelas e depois em harmônicos oitavados. E ele usa, né, andamentos bem diferentes, né?
Para a introdução, ele coloca semínima 100. Para o Siricoté, talvez, entre aspas, né? Um meno em 80. E depois a cantoria moderato em 69. Né? Tudo aproximadamente. Né? Aproximadamente. Então, vamos lá. A primeira seria... Nós temos um ataque forte, rasqueado, né? Depois piano descendo. Esse siricoté, entre aspas, né? A dinâmica, forte piano, forte piano. Agora entra a cantoria, em terças. Eram 4 peixinhos, todos quadros da Guiné. Imagino que deva ser isso, a melodia, né? Aí volta a cantoria e ele faz em harmônicos oitavados, né? E troca o modo, em vez de ser maior, menor. E já engata uma corda. Então, este Os Peixinhos da Guiné para violão, um tema popular de roda recolhido em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, por Guilherme Santos Neves. Então, vamos então agora às edições, né? Temos agora aqui o quadro de edições das músicas do Guerra Peixe. Né? A suíte de 1946, vocês poderão encontrar no Sesc Partitura, no site do Sesc Partituras. Os prelúdios foram editados inicialmente pela editora Arthur Napoleão e posteriormente passou para a Fermata, aqui de São Paulo. A Sonata, de 69, as Breves, de 81 e as Lúdicas, de 1980, também o Caderno de Marisa, estão editados pela Irmãos Vitales, sendo que as Lúdicas estão editadas todas separadamente, em partituras individuais. Né? E o Peixinhos da Guiné, infelizmente, não temos a edição. Temos aqui um quadro de referências bibliográficas para quem quiser pesquisar mais sobre a obra do Guerra Peixe. Temos 2 trabalhos de 2 mestrados
né? Um pelo Cláudio Corradi, Guerra Peixe e suas obras para violão, que da Universidade de São Paulo, mestrado, e do Cleiton Ventromila, Introdução à obra para violão solo de Guerra Peixe, da UFRJ, de 2002. O Cleiton Ventromila também é um especialista na obra do Guerra Peixe e escreveu diversos artigos sobre a obra para violão e sobre tudo que tem ao redor do Guerra Peixe. Também temos algumas outras publicações que vocês poderão encontrar, que é também um recente doutorado, um recente trabalho acadêmico da Ana Cláudia de Assis, Os 12 Sons e a Cor Nacional, Conciliações Estéticas e Culturais na Produção Musical de Guerra Peixe, 1944 a 1954, editado pela Ana Blume, aqui de São Paulo, edição feita em 2014. É uma publicação que trata principalmente da fase dodecafônica do Guerra Peixe. Né? Temos aqui uma publicação que foi feita em homenagem ao Guerra Peixe por indicações do próprio Guerra Peixe, né, de autores para escrever artigos sobre sua obra, que foi feita um pouco antes da sua morte, né, que resultou aqui na publicação Guerra Peixe, um músico brasileiro, organizado por Antônio Guerreiro de Farias, Lutgard Cavalcante Barros e Ruth Serrão. Está editado pela editora Lumiar, do Rio de Janeiro. A edição é de 2007. E de 2001 nós temos César Guerra Peixe, A Música Sem Fronteiras, um pequeno livro de Rosa Nepomuceno. Além disso, Guerra Peixe é um tema muito explorado na academia. Não é? Se vocês forem aí fazer as pesquisas, vocês vão encontrar inúmeros artigos sobre a obra de Guerra Peixe e inúmeros trabalhos de pós-graduação, mestrado e doutorado, que vem sendo feitos sobre a música do Guerra Peixe, felizmente. E também há 2 CDs maravilhosos da música orquestral de Guerra Peixe que foram feitos recentemente pela Filarmônica de Goiás. Um trabalho maravilhoso, não é? Para vocês terem uma ideia não só da música para violão, mas entrar nesse universo desse magnífico compositor. Tem algumas outras coisas aqui interessantes, de algumas afirmações do Guerra Peixe, num texto que ele escreveu, Principais Traços Evolutivos da Produção Musical, que é escrito no Rio de Janeiro em março de 1971. Eu não me lembro agora se era para algum concurso, algum título que ele ia receber, mas enfim, ele faz comentários assim bem breves, mas muito objetivos de sua obra. E ele viveu numa época de grande conflito estético na música brasileira, Os movimentos música viva, movimento música nova, os compositores da Bahia, os compositores que estavam ligados a serialismo, enfim, era uma grande polêmica, Muitos deles trocaram de orientação estética, como Cláudio Santoro, Eunice Catunda, no grupo do Música Viva, Só ele ficou realmente impregnado da música do Nordeste e da música do interior de São Paulo e do litoral paulista. E ele foi muito combatido, mas também era um cara muito aberto. Quando ele foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele não se opunha em que os alunos seguissem a sua orientação estética. Isso está aqui nessa bibliografia aqui que vimos aqui. Vocês podem ver, no livro organizado pelo Antônio Guerreiro, pela Lutgard Cavalcante e pela Ruth Serrão, um músico brasileiro. Aqui nós temos vários depoimentos do Guerra Peixe, nesse sentido. Nesse principais traços evolutivos da produção musical, ele tem uma frase que é a seguinte: a tese do nacional nesta época de equívocos é uma humildade que requer uma coragem talvez inglória. É como criar uma criança na esperança
e somente isso, de ser útil à coletividade. E depois eu vou encerrar, né, essa segunda parte da obra didática do Guerra Peixe com um depoimento recolhido por uma de suas alunas, a Lutgarde de Oliveira Cavalcante Barros, né, que recolheu esse depoimento emocionante aqui. Na última segunda-feira de dezembro de 1983, que é justamente a época que o Guerra Peixe estava escrevendo essas obras para violão, o Caderno de Marisa, as Lúdicas e o Peixinhos da Guiné, é desse momento, né? Ele diz o seguinte: um telefonema de popular recifense me comunicando que no Carnaval de 84 sairia à rua um maracatu com base no meu livro. Já se viu? Eu, sem outro meio de comunicação, a não ser um livrinho de 171 páginas, a 2.500 quilômetros de Recife, indo a esta cidade de raro em raro, influir no seu carnaval? Chorei de emoção. Queira ou não, apesar do verniz artístico, eu sou mesmo povo. Não fora eu, filho de humilde ferrador. Então encerro assim esta exposição da obra didática de Guerra Peixe para o violão. E espero que vocês procurem as fontes e pesquisem esse magnífico criador da música brasileira. Muito obrigado.